Bom, e para repercutir o cenário da pandemia no Brasil, a chegada da variante Ômicron e uma possível nova onda da Covid-19, nos atende gentilmente neste momento o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ministro, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Imagina, o prazer é todo nosso. Bom, primeiramente, ministro, ontem o senhor chegou a criticar alguns governadores que autorizaram a vacinação de crianças sem a prescrição médica. E eu gostaria de saber do senhor como que vai funcionar essa consultoria pública, como o senhor gera a pasta? Bom, isso faz parte do controle social do SUS, né? As pessoas ficam surpresas porque não estão acostumados com o regime democrático que tem sido colocado à frente do Ministério da Saúde. Desde o dia 23 de dezembro, nós colocamos em consulta pública a nossa recomendação em relação à vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A recomendação do Ministério é favorável a essa vacinação, desde que não seja compulsória, que tenha autorização dos pais, que seja necessário a avaliação de um médico. A prescrição é apenas o corolário dessa avaliação médica e que siga todas as recomendações que a Anvisa fez para essa recomendação. E naquela nossa publicação, nessa recomendação do Ministério, está lá assegurado que nós temos contratadas todas as doses necessárias para atender às necessidades do Plano Nacional de Operacionalização à Vacina contra a Covid-19. O resto é espuma, né? Os governadores costumam dizer que o presidente Bolsonaro interfere no Ministério da Saúde. O que é que a gente vê na prática? Eles anunciando que vão dispensar a prescrição médica. Eles são médicos? Ou estão interferindo nas suas secretarias estaduais e municipais? Inclusive, os governadores do Nordeste e uníssono se posicionaram nesse sentido. Pelo que eu saiba, o consórcio do Nordeste ia trazer uma vacina que nunca chegou, uma vacina que está no espaço. Então, do ponto de vista prático, quem trouxe todas as vacinas para a população brasileira foi o Ministério da Saúde, por determinação do presidente Jair Bolsonaro. Agora, no final de setembro, nós vamos distribuir cerca de 400 milhões de doses para a população brasileira. E é por isso que houve uma queda nos últimos 6 meses de 90% do número de casos e de 90% do número de óbitos. Essa é a verdade. Agora, ministro, quem fala é Daniel Caniato. Gostaria de saber, ainda em função dessa consulta pública que o Ministério da Saúde abriu em seu site para compilar esses dados, haverá tempo hábil para a pasta tabular essas informações e, eventualmente, aplicar algum tipo de alteração e mudança no rumo da estratégia? Esse é um ponto que eu gostaria de saber do senhor e também gostaria que o senhor nos explicasse. A data de janeiro do próximo ano, muito em breve, será mantida como início da vacinação para crianças e já doses adquiridas pelo Ministério para aplicação nas crianças? Bom, a primeira pergunta, sim, há tempo para processar todos esses dados e eles, de alguma maneira, subsidiar a decisão do Ministério para aprimorá-la. Nós também teremos uma audiência pública no dia 4 de janeiro. Qual é a diferença da audiência pública do Ministério para as outras audiências públicas que são feitas em outros poderes? Bom, quem estiver sentado na cadeira para falar vai ter que declinar os seus conflitos de interesse, para que fique bem transparente e a sociedade brasileira possa conhecer todos os lados desse grande debate. Aliás, o que estamos fazendo é semelhante ao que a França fez. E aqui não há que se alegar que a França não tem um sistema de saúde bem consolidado. Então, após a audiência pública, o Ministério vai ratificar a sua posição ou fazer algumas alterações, isso tudo no sentido de levar a melhor informação para os pais, para que os pais possam tomar a melhor decisão para os seus filhos. É só isso. Discutir com a sociedade e avançar de maneira segura e ter o sucesso que nós já temos em relação à campanha de vacinação. A Pfizer, naturalmente, quando a Anvisa aprovou a vacina, nós não podíamos trazer vacinas não aprovadas pela Anvisa, porque fere a legislação brasileira. Então, a Pfizer, assim que houve a aprovação, o Ministério da Saúde, que já tinha um contrato para mais de 100 milhões de doses, que previa que todas as faixas etárias incluídas do Plano Nacional de Operacionalização
da vacinação contra a Covid estariam inclusas automaticamente, ela já vai nos entregar essas doses de maneira tempestiva, de sorte que o tempo entre a aprovação pela agência regulatória e a disponibilização do SUS será exatamente a média do tempo que os outros países que já aplicam essas vacinas tiveram para implementar um programa de vacinação para um público especial, como são as nossas crianças de 5 a 11 anos. Estamos entrevistando exclusivamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Pergunta agora de Ricardo Salles. Queiroga, bom dia. O programa aqui hoje reflete exatamente a importância dessa audiência pública. Você está vendo aí na tela o meu colega Diogo Schelp, que tanto quanto eu também tem filho naquela faixa etária, de 5 a 12 anos. Ao contrário de mim, Schelp afirmou aqui no programa que quer vacinar e vai vacinar o filho. Eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas porque entendo que essa vacina, embora aprovada pela Anvisa, é uma vacina principalmente nas crianças, cujas consequências ou eventuais efeitos colaterais não estão claros, né? Então entendo que é absolutamente relevante para os pais e faço questão de ressaltar aqui que entendo que caberá aos pais, ou deveria caber aos pais, ter a posição final acerca da obrigatoriedade, acerca da vacinação ou não, sem obrigatoriedade. Inclusive para que a gente evite que os filhos dos pais que optaram por não vacinar os seus próprios filhos sejam retaliados em escolas, clubes, em quaisquer lugar. Essa também a abrangência da audiência pública que se pretende? Sim, inclusive, Ricardo, nós convidamos membros do Conselho Nacional de Justiça, convidamos membros do Conselho Nacional do Ministério Público Federal para participar, para enriquecer essa discussão, de tal maneira que essa discussão ela sirva de suporte para que os pais tomem a melhor decisão. Naturalmente que a decisão da Anvisa ela foi lastreada em uma publicação feita no New England Journal of Medicine, que é uma das mais prestigiosas revistas médicas, e que é uma publicação que foi um estudo que foi patrocinado pela Pfizer. Naturalmente, são resultados de curto prazo. Essas vacinas estão sendo aplicadas em outros países. Os Estados Unidos, o CDC já divulgou um resultado de 7 milhões de doses aplicadas e nesse período não houve eventos adversos graves com as crianças, mas é uma campanha de vacinação em massa e que os resultados a médio e longo prazo ainda não são totalmente conhecidos. Então, é por isso que a discussão ela deve ser ampla e a gente vai fazer isso no Ministério da Saúde. Foi isso que o presidente Jair Bolsonaro nos pediu, né? Ele disse que, sim, devesse oferecer a vacina e que os pais seriam livres para levar os seus filhos para a sala de vacinação. Eu quero aqui dizer que um dos pontos do sucesso da nossa campanha nacional de imunização, que já cobriu mais de 80% da população acima de 12 anos com 2 doses de vacina, que já distribuiu mais de 18 milhões de doses, é justamente o seu caráter não obrigatório. E aí as pessoas vão livremente buscar as políticas públicas. Agora seguimos com a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Ministro, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de retomar a pergunta que o Daniel fez e gostaria que o senhor respondesse se já foi feita uma negociação com a Pfizer, se já há uma previsão de chegada das doses assim que for autorizado. E segundo, como o senhor mesmo falou, nos Estados Unidos já foram aplicadas muitas doses de vacina em crianças, não houve nenhuma morte de criança causada pela vacina e, no entanto, já aconteceram 700 mortes de crianças por Covid-19 naquele país. Com base nisso, eu queria saber qual é o estudo científico que o Ministério leva em consideração para fazer a exigência da prescrição médica, considerando que essa exigência, essa burocracia não foi feita, por exemplo, para vacinação em adultos. Bom, em primeiro lugar, como eu falei, nós já temos o contrato com a Pfizer, nós já temos as doses adquiridas e na primeira quinzena de janeiro essas doses chegarão ao Brasil. A questão da prescrição médica, a prescrição é o corolário do ato médico e a própria lei, ela prevê a prioridade para as crianças com comorbidades. E quem que aponta a comorbidade? É o médico. Não é? Então, o médico faz parte desse tipo de análise do apoio dos pais na tomada de decisão. Em relação à exigência da prescrição, isso não é uma burocracia. Isso faz parte do ato médico. E, se vocês lembrarem, em julho, o Ministério
da Saúde, através de uma nota técnica da Secovid, no que tange a vacinação em gestantes, se decidiu que a vacinação em gestantes era feita mediante prescrição médica. E não houve celeuma nenhuma, não houve discussão nenhuma. Agora nós trazemos o assunto de uma maneira democrática para a discussão da população brasileira e fazemos uma recomendação, que é uma recomendação inicial, que está em discussão, e se cria toda essa celeuma que nós estamos querendo obstacular a vacinação das crianças, quando na realidade todas as vacinas foram adquiridas pelo governo federal e pelo Ministério da Saúde, e essas vacinas só têm um dono: o povo brasileiro. Queremos ajudar os pais, apoiar os pais a cuidar melhor dos seus filhos. Ministro... Mas, ministro... perdão, pode ministro, falar. Não, desculpa. É que no caso das gestantes, havia fatos concretos que levaram a essa necessidade, né? Havia casos de gestantes que precisavam ser estudados porque havia complicações e havia necessidade de verificar se havia relação com as vacinas. No caso das crianças, eu gostaria de saber do senhor se existe algo concreto, existe um dado concreto que exija essa prescrição? Quer dizer, há um estudo que embase essa decisão do governo? Então, naturalmente, essa descrição, essa questão de prescrever ou não, isso não há nem o que fazer estudo científico sobre isso. A questão que se coloca é se as pessoas têm acesso ou não a médicos no Brasil o suficiente para que essa exigência não atrase a vacinação. E no Brasil nós temos mais de 48 mil unidades básicas de saúde. Agora eu peço que todos atentem para as recomendações da Anvisa. A Anvisa recomenda que a vacinação seja feita em salas exclusivas e que as crianças tenham aplicadores exclusivos e que as crianças fiquem em observação por 20 minutos em função de possíveis efeitos adversos da vacina na hora da aplicação. Quem identifica esses efeitos adversos? Se houver um efeito adverso, quem trata? Ah, não, mas os efeitos adversos são simples. Tudo bem, mas cuidado nunca faz mal, né? Então a gente tem que trabalhar pensando na segurança das nossas crianças. Esse foi o objetivo da recomendação do Ministério da Saúde. Todavia está em consulta pública e a decisão final do Ministério ainda não foi tomada em relação a esse item especificamente. Ministro, rapidamente para a gente encerrar, porque o nosso tempo é curto, a OMS alertou o Brasil sobre uma possível nova onda da pandemia da Covid-19, até por conta da Omicron. O país, a pasta já se prepara para isso? A pasta se prepara para isso, está preparada. E o principal ponto de preparo é o avançar da nossa campanha de vacinação. Nós já aplicamos mais de 18 milhões de doses de reforço. Nós estamos muito preocupados com a situação da Bahia. Eu estou aqui hoje, já é a segunda vez nessa semana, com o ministro João Roma. Hoje o Ministério da Saúde editou uma portaria liberando cerca de 12 milhões de reais, que esse recurso é fundo a fundo, para os municípios baianos apoiar a população. Já havíamos colocado 7 milhões de reais, ou seja, o governo federal atua em todas as frentes, seja em relação à pandemia, seja em relação ao desastre causado pelas chuvas, porque foi a recomendação que o presidente Bolsonaro nos deu. Muito bem, conversou com a gente agora o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Mais uma vez, ministro, obrigado, excelente dia para o senhor. Obrigado, pessoal.